Olá, pessoal abençoado, boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos, para todos. Nós, em particular, hoje é o dia do aniversário da Assembleia de Deus Central de Colégio, igreja, da qual, pela infinita misericórdia de Deus, eu sou servo, o maior servo da igreja, o servo que tem a maior responsabilidade em servir a igreja. Sou eu. Pastor não foi chamado para ser dono de igreja, muito menos outro tipo de coisa, a não ser servir a igreja. E eu tenho servido a Central de Colégio há apenas 29 anos, desde a sua fundação. Deus tem me dado a graça de ser servo da igreja. A Assembleia de Deus Central de Colégio, a primeira igreja registrada como igreja matriz das Assembleias de Deus em colégio. Tá? Graças a Deus, há 29 anos atrás. Deus nos deu essa graça, Deus nos deu o privilégio de abrirmos 11 igrejas no Rio de Janeiro, uma em Minas Gerais, 2 na Nigéria. Construímos 2 igrejas na Nigéria. Uma delas tem uma escola para 2.000 crianças com 4 refeições e já estamos construindo no terreno anexo da igreja que nós adquirimos, já estamos construindo um posto avançado de saúde. Coisa que a igreja brasileira não sabe nem o que é isso. As igrejas brasileiras estão envolvidas em tantas falcatruas, tantas palhaçadas, né? Aquele indivíduo lá que dizia, né, o povo merece respeito, essa bobeira toda, e está trancado na grade por muitos anos, e que espero que ele não saia de lá, que realmente o povo merece respeito. E igreja não é um lugar apenas para se convidar pessoas para ser membro e etc. Igreja não é para isso, não. A igreja ela tem um papel muito importante. A igreja tem um papel muito importante. A igreja ela deve ser sal, ela deve ser luz, ela deve fazer o seu papel, viu? Como igreja, porque não é possível que a gente fique vendo tantas coisas, né? Tantas coisas acontecendo. Não é para isso que nós estamos aqui. Né? Então, que Deus nos ajude, que Deus nos encoraje a fazer a sua vontade e não essa bobeirada que a gente está vendo por aí, essa montoeira de gente sem compromisso com Deus e por aí vai, né? Principalmente os grandes templos, que a igreja não importa se ela tem 5 crentes, 6 crentes. Jesus disse que se houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou no meio deles, ou seja, ali é a igreja. A igreja somos nós. Templo é parede, concreto, viu? E os grandes templos, a maioria deles estão vazios de Deus, principalmente quem está à frente liderando. Está mais vazio de Deus do que qualquer um, viu? A maioria dos que estão à frente dos grandes templos, as catedrais, estão com a vida arruinada, estão com a vida dilacerada, viu? Vida moral não tem,
e por aí vai. A maior parte são tudo ladrão, tudo maçom, tudo envolvido com o diabo. E a diferença que deve fazer, não faz. E com isso, nosso assunto, né? Com isso eles abrem feridas. Certa feita, conversando com uma ovelha recém-chegada em nossa igreja para ser membro, ela formada em contabilidade, ela ainda nova na fé, não entendia nada, foi chamada para ser tesoureira da igreja, uma das tesoureiras da igreja. No caso ali, ela começou como tesoureira adjunta, né? E tinha uma velha tesoureira já, bem velha, uma senhora velha, já ali, trabalhando como tesoureira. E naquele primeiro dia, né, era uma manhã de Santa Ceia, entrou mais de 100 mil reais naquela manhã em dízimos altos, baixos, altos, baixos. E ela foi pegando e começou a lançar no sistema da igreja, na contabilidade da igreja. De repente aquela senhora, aquela tesoureira velha, ela vira para aquela moça e disse assim, não, peraí. Esses envelopes aqui, onde tinha mais dinheiro, esses envelopes aqui, lança nesse livro aqui. E esses aqui, ou seja, o que tinha menos dinheiro, lança nesse aqui. Ou seja, ela estava dizendo para ela, aqui tem caixa 1 e caixa 2. Não se escandaliza não, mas é isso aí mesmo. Uma igreja filial de uma outra igreja aí, né? Para eu não ficar citando aqui o nome de igreja aqui, que dá vontade de falar mesmo, abertamente, logo o nome até de quem é presidente, tudo. Porque as pessoas ficam, às vezes eu fico espantado, pessoas colocando depoimentos, né? Meu pastor é homem de Deus, pessoas tirando foto do lado, dizendo, meu pastor, grande homem de Deus. Onde está tirando que é grande homem de Deus? De onde tirou isso? Não é nem de Deus. É do diabo mesmo, é maçom mesmo. Fica com um sorrisinho na cara, sentado em trono, mulher do lado, viu? E comendo a lã, comendo a carne, bebendo o sangue das ovelhas. É aí que está o problema. Naquele mesmo dia, quando foi à noite, ela que viu entrar mais de 100 mil reais naquela manhã. Quando chegou à noite, o líder da mocidade da igreja foi ao pastor e disse, pastor, precisamos de 1.000 reais para completar o congresso da mocidade. Uma igreja grande, uma mocidade grande, muitas necessidades, jovens sem dinheiro, aquela coisa toda. Congresso custa caro, fazer festa custa caro, camisetas, uma série de coisas. E ele disse, precisamos apenas de 1.000 reais. O pastor disse, não temos, o caixa da igreja não tem dinheiro. A menina se assustou. Ela ajudou a contar o dinheiro. E à noite ela viu aquilo, ela viu o pastor levantar e dizer, irmãos, a igreja não tem dinheiro. E o pior de tudo é o povo ficar igual retardado, o povo parece que está paralisado, hipnotizado, e essa coisa toda. Vendo tudo aquilo, ninguém tomou uma postura, ninguém tomou uma posição. Era para a igreja esvaziar na hora. Processar o pastor por má administração do dinheiro da igreja, que isso é crime. Isso é malversação. É o nome do crime. Igreja não é propriedade de homens. Igreja é propriedade do Senhor Jesus, Ele que morreu pela igreja. O dinheiro da igreja nunca foi de pastor. De onde tiraram isso? Dinheiro da igreja, patrimônio da igreja, as coisas da igreja são de homens, não são de homens não.
E outra coisa, de onde tiraram que tem que passar a igreja para filho? É outra aberração. Jesus está voltando. E esse tipo de gente não vai subir para o céu, não. É tudo perdido. É tudo fracassado. Mas, pastor, o senhor está aqui para falar mal de igreja? Não, não estou falando mal, não. Porque as pessoas têm uma mania de achar que tudo que é verdade é falar mal. Falar a verdade não é falar mal de ninguém, não. O que eu estou falando aqui é a verdade. A maioria dos que se dizem presidentes de catedral vão para o inferno, porque estão enriquecendo às custas de igreja. Estão ricos, não estão enriquecendo, não. Estão ricos às custas de igreja. E isso não é coisa de Deus, não. Isso é coisa do diabo mesmo. Jesus não veio enriquecer ninguém. Jesus veio morrer para salvar a alma das pessoas, salvar do inferno. Eu ouvi um dia uma pessoa que saiu da nossa igreja, que eu não sou dono de nada, eu apenas estou pastoreando, eu não sou pastor da igreja, eu estou pastoreando, enquanto Deus permitir que eu tenha vida e que eu esteja à frente da igreja. Eu estarei pastoreando. Então, a pessoa virou para mim e falou comigo: eu vou sair da sua igreja, pastor. Por quê? Não, porque com a maneira que o senhor pensa, a igreja, o senhor nunca vai ter nada, a igreja, vai ser difícil a igreja encher assim e tal. Eu olhei para a cara dela. Eu disse: é mesmo? Ué, o senhor prega santidade? Aí eu me espantei. Ela estava saindo da igreja porque eu pregava santidade. Hebreus 12:14, a Bíblia diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Ao invés daquela mulher se ficar traumatizada, espantada e tal, se eu estivesse pecando, não, ela estava, de certa forma, aborrecida, porque eu estava pregando santidade na igreja. Falando que o povo tinha que ser santo, o povo tinha que ser correto, o povo tinha que pagar, ser bom pagador, e essa coisa toda e tal. E ela dizendo: assim o senhor nunca vai ter igreja lotada, não. Assim o senhor não vai ser pastor de grande igreja, não. Sabe o que ela estava dizendo, na verdade? Que eu tinha que ser pilantra, igual os pilantras que estão dirigindo a igreja. Igrejas grandes, cheias de dinheiro. Pode ter certeza que a maioria delas, 99,9% das igrejas que têm dinheiro, milhões, pode ter certeza, elas não fazem nada por ninguém, apenas por eles mesmos, que estão na frente da igreja e suas famílias. Estão comendo, sugando, são sanguessugas, são bichos que estão ali apenas para sugar. São parasitas, filhos do diabo. Lamentável se muita gente concorda com essa pouca vergonha. Pastor, o que isso causa de fato na igreja? Causa uma lesão, uma ferida, um trauma. Muita gente está desviado do Evangelho porque são pessoas traumatizadas. Um dia houve uma ferida. Eu falei aqui que eu conversei com uma família, o marido e a mulher, quando os filhos comiam uma pizza. Eu conversei com eles no shopping Carioca. Infelizmente não consegui o contato deles.
porque eles sentiram o desejo de vir aqui na Assembleia de Deus Central de Colégio, até para congregar, porque eles saíram de uma catedral, onde o suposto pastor, que não é pastor, não cuida de ninguém, nem da família dele, ele, né, que gosta de falar muito por aí, gosta de ficar andando atrás do presidente, gosta dessa cambada que fica andando atrás do presidente aí. Nenhum deles, que se eles fossem profeta Elias, eu duvido que a nação não tinha virado de cabeça para baixo. Tinha feito até parar de chover, tinha feito tudo, mas não são. Não, estão mais para Geazi. Vai ler a história de Geazi, capítulo 5 de 2 Reis. Vai lá ver o que aconteceu, qual foi o final de Geazi, servo do profeta Eliseu. Esse pessoal está imitando Geazi. É por isso que o final deles é lepra, pecado. Lepra é símbolo do pecado. Veja bem, a pessoa doou porque o pastor pediu, não vamos abrir uma igreja e essa coisa toda, precisamos de dinheiro e essa papapá. Perdão. E tanta conversinha e tal. E ali, como dizia meu pai, engambelou o povo, meu pai era da roça. E o irmão, movido ali, tal, pegou, meteu a mão na carteira, tirou o documento do carro, tinha comprado um Corolla, Toyota Corolla, novinho, zerinho, pagou 80 mil na época, no carro, pegou a chave do documento, foi lá, aqui pastor, minha oferta, meu carro, 80 mil reais. O pastor pegou o carro. O pastor pegou. Irmãos, o que aconteceu? Não comprou terreno nenhum. Não fez nada. Abriu um trauma naquela família. Não devolveu o carro, não devolveu o dinheiro das pessoas. Houve um outro pilantra aí que anunciou na televisão que se o povo não contribuísse com 6 milhões naquela semana, ele ia ter que fechar várias igrejas e uma série de coisas. E no final das contas, o que aconteceu? O povo contribuiu. Qual foi o resultado? Ele comprou uma fazenda de 27 milhões de reais com 5 mil cabeças de gado dentro. Com a mansão, com heliporto, com piscina para criança, piscina para adulto, com área, né, gourmet, com tudo. Uma casa sede imensa, uma mansão, lá em Goiás. Saiu na Record, saiu em tudo que é troço. É isso que eu fico pensando. Quantas vidas foram machucadas com isso? Quando isso veio a público, quando isso saiu nos noticiários. Depois ele comprou no nome da igreja, para poder não pagar imposto, é claro. E depois ele passou para o nome dele, deixou passar um ano, passou para o nome dele. E aí quando a Record novamente foi noticiar, foi ver e foi dizer, ué, já não está mais no nome da igreja, está no nome dele agora. E quando perguntou a ele, ele disse que a igreja devia a ele aquele dinheiro, então, para poder a igreja não ter que tirar do bolso, ele ficou com a fazenda. Não foi nada disso não. Igreja nenhuma deve 27 milhões a ninguém. Ele comprou com dinheiro da igreja, com dinheiro das pessoas, que não é das pessoas, mas o dinheiro que ele arrancou das pessoas. Que uma vez que você entrega seu dinheiro na igreja, o dinheiro não é seu. E você também não tem o direito de governar o dinheiro e dizer o que tem que ser feito com ele. A não ser quando é uma questão específica como essa. Gente, oferta porque precisamos pagar aluguéis, pagar programa na televisão, senão vai sair do ar e aquela coisa toda. E aquele dinheiro, ao invés daquele dinheiro entrar no cofre da igreja e ser destinado para a igreja, não,
foram várias lojas, galpões fechados, e o dinheiro, ele comprou uma fazenda no nome da igreja. Depois que comprou, ele passou para o nome dele, dizendo que a igreja, alegando que a igreja devia a ele. Mentira. Pior de tudo é que esse pilantra, ele vai para a televisão, ele faz programa na televisão, ele fica enganando o povo, um analfabeto, burro mesmo, fala mal, manda o povo pagar R$50 para poder cortar um pedaço da gravata suada dele, dizendo que a gravata dele vai curar os outros. Se ele curasse tanta gente, como disse um velho amigo da Igreja Batista, um dia ele falou comigo, desviado da Igreja Batista, ele disse assim para mim, poxa, se esse homem cura tanto, se o lenço dele, se o suor dele cura, se curasse da forma que ele fala, os hospitais estariam vazios. Não haveria doente no hospital. Verdade. Verdade. Hoje mesmo eu fui socorrer a minha nora e fiquei observando. O hospital lotado de gente. Nós estamos numa situação em que eu fico observando. O que os pastores estão fazendo? Eles estão curando pessoas? Ou estão abrindo traumas, feridas da vida das pessoas? Que depois eu, como terapeuta, como psicanalista, clínico, preciso ficar aqui cuidando de coração dos outros? Isso que eu estou ministrando aqui é psicanálise. Traumatologia é uma área da psicanálise, que terapeutas também usam. Mas isso é psicanálise clínica. Traumatologia. Rupturas, feridas. É como se uma placa se desprendesse da outra e abrisse uma brecha. É isso que acontece quando alguém fere o coração de outro alguém. O subconsciente é o grande responsável por receber as informações vindas do mundo externo. E após essa recepção, ela procede à análise dos fatos por comparação, com base em nosso banco de dados intrapsíquico. Essa comparação se dá com base nesses arquivos mentais, memórias, experiências, vivências, etc. Veja bem, toda enfermidade psicoemocional, ela vem de experiências, de memórias, de arquivos da mente vividos. Eu citei da moça que viu entrar dentro da igreja, na tesouraria, mais de R$100 mil de manhã, e quando foi à noite, o pastor foi pedir oferta à igreja dizendo que não tinha R$1 na igreja. Essa moça só não desviou porque veio ser membro da nossa igreja aqui em Colégio. E se ela tivesse se desviado, a culpa da alma dela era do pastor. Ah, ninguém é culpado sim. A dinâmica psíquica, ela acontece em 3 fases. Primeira é a fase da recepção dos fatos pelo subconsciente. Segundo, é a análise dos mesmos por comparações com base em arquivos mentais. Ou seja, quando os fatos entram no seu subconsciente, o seu subconsciente começa a comparar a uma dinâmica cerebral. Ele começa a comparar, começa a chocar informações. E aí acontece a terceira fase, que é a reação característica e específica de cada pessoa.
Bom, quando eu... Deixa eu trocar esse miúdo aqui, para você entender. Quando eu percebo algo que vem ao meu subconsciente, e esse algo, ele confronta-se com o meu conhecimento, a minha experiência, a minha maturidade, a minha vivência, ou a minha inexperiência, imaturidade, a minha vivência sofrida e tal, isso tudo vai se desencadear para um ou para outro lado. Ou isso vai fazer com que eu tenha uma experiência positiva, porque eu vou absorver o fato, ainda que negativo, mas isso vai fazer com que eu tenha maturidade, mais bagagem para suportar coisas futuras, ou isso vai fazer com que haja bloqueios e perturbações emocionais em minha vida. Então a pergunta que não quer calar é a seguinte: será que todo mundo que está dentro da igreja está sendo curado ou está sendo aleijado pelos outros? Será que pastores estão curando ou matando pessoas? Será que crentes estão curando ou matando pessoas? Isso é para pensar. Os canais de recepção é o mesmo para todos. Só que nem todos recebem as informações da mesma forma. Todo evento exterior provoca diferentes reações e repercussões interiores em cada um. A depender das especificações ou das especificidades, das singularidades e das particularidades de cada psiquismo, ou seja, de cada mente. Neste aspecto, há de se levar em conta fatores como hereditariedade, as predisposições genéticas e também psíquicas de cada ser e o meio específico em que cada um nasceu, cresceu e viveu. Veja bem, se uma pessoa foi gerada, foi feito o seu caráter, como eu já ensinei aqui, até 3 anos se faz 50% do caráter, até 5, 70%, até 7, 100%. Até os 7 anos de vida de uma criança, vivido dentro de um lar estável, um lar equilibrado, um lar abençoado, essa criança tende a crescer e ser uma boa pessoa no futuro. Ela tende também a receber as pancadas da vida de uma forma diferente daquela que viveu num lar desestruturado. Então perceba que a nossa mente ela é impregnada daquilo que nós, da maneira que nós nascemos, crescemos e vivemos. Isso é absorvido pelo nosso subconsciente, que fica guardado no inconsciente. Veja bem, quando é que isso vem para o consciente? O que está guardado no inconsciente não é apagado. A nossa memória não é igual ao computador, não, que deleta as coisas, não. Tudo que está guardado na nossa memória vai ficar lá. E dependendo do gatilho ser disparado, a nossa mente
vai tirar lá do inconsciente e vem no consciente. E você pode reviver uma situação que você viveu no passado. Rejeição, por exemplo. Pais que rejeitam filhos, pais que fazem acepção entre filhos, não sabe o mal que está fazendo. Pai que rejeita, que maltrata, deixa filho passar fome, tranca ele dentro de uma jaula e faz tantas outras coisas que a gente, né, fala e tem gente que até duvida, não, isso não é verdade. Os princípios, critérios e valores que cada um recebeu em seu meio influenciarão no que cada um verá e vivenciará o que ocorre em seu universo exterior. Nós temos uma facilidade em reproduzir aquilo que está vindo de encontro a nós. Quer seja bom, quer seja mal. Eu vou encerrar por aqui dizendo para você o seguinte: você precisa ficar curado. Tá? O como é mais importante do que o que. Como você vai reagir, o que aconteceu, porque como é mais importante do que o que. Às vezes as pessoas, o que eu vou ter, o que eu vou ser, não. Como você vai chegar? Como uma criança vai se tornar adulto numa casa que só coloca ele para baixo? Numa casa onde tem cigarro de maconha para todo lado, fumaça de maconha. E hoje isso parece uma epidemia que o governo não vê. O governo fica matando gente em favela, achando que matar bandido na favela resolve o problema das drogas no Brasil. Não. E abrir clínicas para aplicar Rivotril, Gadernal, Diazepam, Clonazepam, Nitapam, não adianta não, meu filho. Não adianta não. E ficar com essas terapias também, holísticas, do qual eu sou formado também, terapeuta holístico, ficar com esse tipo de terapia, de luzes, de florais, de incensos e essa coisa toda, também não vai resolver o problema. Pode ficar, sabe, colocando o sujeito em transe, fazer regressão, pode fazer o que quiser fazer. Vai voltar lá no outro. Que vai nada, para de besteira, vai nada. Ilusionismo puro, indução, isso é um método indutivo. Indução. O que adianta induzir uma pessoa a alguma coisa que ela não vai ser, que ela não vai ser curada porque foi induzida aquilo? Vamos regredir, vamos voltar lá atrás. Voltar lá atrás para onde? O que você precisa é ser curado hoje e não voltar lá atrás para tentar recuperar alguma coisa. Ao invés de você fazer isso, seja curado hoje, em nome de Jesus. Lembrando que o céu não está em crise, Deus não está em crise. Deus está e continua e vai continuar no comando de tudo. Nada vai fugir do controle de Deus. Deus vai permanecer no controle. Deus vai continuar sendo Senhor, Salvador, único Salvador. Nossos filhos, herança do Senhor. Nossa família, bênção de Deus, instituição divina.
Nós vamos vencer. Ninguém vai nos tirar aquilo que Deus nos deu. É nosso. O que Deus planejou, projetou para a nossa vida, vai acontecer, custe o que custar, passe o tempo que quiser, Deus assim vai fazer, assim fará. Os planos de Deus é no tempo dele, porque o querer e o efetuar pertence a Deus. O meu dia de ontem, nem o dia de hoje, mede o que será amanhã. O que eu estou dizendo é o que a minha fé determina. O meu amanhã, ele vai ser incomparável ao que aconteceu hoje, ao que aconteceu ontem. Deus ainda vai me surpreender. Eu vou completar mais um ano de vida na segunda-feira que vem, se eu estiver aqui, eu espero que não. Mas se eu estiver aqui, eu vou completar mais um ano de vida. Se o Senhor assim quiser, eu vou glorificar o seu nome por mais um ano, por mais uma grande vitória. Nós estamos para inaugurar em breve o Bazar Yeshua. O bazar que leva o nome do meu Salvador. Não existe nome acima deste nome. A este nome dobra-se todos os joelhos no céu, na terra e embaixo da terra. Esse bazar já deu certo. Não é porque eu estou dizendo, não. É porque o meu coração crê nisso. Porque eu estou consagrando este bazar a Deus. Neste bazar não vai entrar nada que não seja de Deus. Nada ilícito. Nesse bazar, a glória de Deus vai ser revelada. Nesse bazar, quem chegar, Deus vai trazer pessoas para ser abençoado. Não é para abençoar, não. Nós é que seremos instrumentos de bênção para essa rua, para essa comunidade. Esse bazar é para isso. Eu tenho conceitos diferentes das pessoas. As pessoas têm uma mania de pensar que o emprego é para abençoar eles. Não. Quando Deus abre uma porta, é para que a gente seja instrumento de bênção para aquilo. Então a empresa Empreendimentos Kadosh, ela é bênção para o colégio. O Bazar Yeshua faz parte da empresa Empreendimentos Kadosh. E o nome Empreendimentos Kadosh quer dizer empreendimento santo. E nós estamos aqui santificando esse chão, santificando essa rua, santificando essa terra. Nós somos o povo que chama pelo nome do Senhor. Não estou dizendo isso para que eu me sinta melhor. Não. Eu estou bem. Cada centavo que tem sido gasto ali não é inútil nem em vão. É para a glória de Deus. E tudo que é feito para a glória de Deus só pode dar certo. Só tem um caminho, é dar certo. É por isso que já deu certo. E eu consagro a Deus tudo.
tanto a minha família como a minha empresa, como a Assembleia de Deus Central de Colégio. Deus seja louvado. Deus seja engrandecido. A Ele seja a glória. E eu quero encerrar dizendo glórias a Deus nas mais altas alturas pelos 29 anos da Assembleia de Deus Central de Colégio. A melhor igreja de Colégio. Uma igreja edificada no Espírito, na Palavra e no temor do Senhor, fazendo uma enorme diferença nesta última hora da igreja na terra. Shalom Adonai. Que Deus abençoe você muitíssimo.